Olá! No primeiro episódio, falamos um pouco sobre o que são as lendas, como elas são contadas, qual sua finalidade, quem é o seu autor e alguns aspectos socio-históricos. Para isso, contamos brevemente algumas lendas bem conhecidas, procurando resgatar a memória afetiva, literária e cultural de vocês. Também apresentamos a distinção entre dois gêneros muito semelhantes, o mito e a lenda. No final, fizemos a contação da lenda das encaminhabas, que escolhemos trabalhar mais a fundo com vocês, além de falar um pouco mais sobre o seu contexto histórico. Nesse episódio, retomaremos o mito das Amazonas gregas, para entendermos melhor sobre a história dessas guerreiras lendárias. Além disso, iremos contar como essa história se apresenta em diferentes culturas. Portanto, nosso objetivo com a aula de hoje é reconhecer o multiculturalismo presente no gênero lenda através da lenda das encaminhabas. Preparadas para essa viagem cultural? Como falamos no episódio anterior, as Amazonas eram mulheres guerreiras que viviam em uma tribo isolada. Uma questão curiosa sobre a palavra Amazonas é que não se tem muita certeza sobre sua origem, mas vamos apresentar aqui duas possíveis ideias que podem nos ajudar a entender melhor. A primeira vem da etimologia da palavra Amazona, que em grego, masos, significa seio, e o prefixo alfa a indica ausência. Portanto, Amazona quer dizer sem seio. Por isso, algumas versões contam que as guerreiras mutilavam um dos seios para manusear o arco e a flecha. E a segunda refere-se à tribo iraniana que se chamava Amazã e significava guerreiros. Segundo o historiador Heródoto, que viveu entre 484 e 420 a.C., as Amazonas viviam numa região chamada Samátia, entre o Mar Grego e o Mar Cáspio, onde hoje se localiza a cidade de Pakrovka, na fronteira entre a Rússia e o Cazaquistão. No entanto, antes desses relatos já se ouvia falar da lenda das Amazonas, pois Homero, no século 8 a.C., ao contar sobre a Guerra de Troia no grande poema épico Ilíada, mencionava as bravas guerreiras como a guiada dos troianos. Uma dessas guerreiras foi Pentesileia, que liderou as Amazonas na guerra. Ela era filha de Ares, deus da guerra, e Otrera, rainha amazona. Ela tinha 3 irmãs, Antíopa, Melanippe e Hipólita. A história conta que um dia a guerreira e Hipólita, sua irmã, saíram para caçar e acidentalmente Pentesileia acertou uma lança em sua irmã, matando-a. Apesar dessa tragédia ter a afetado profundamente, ela era vista com muito respeito por sua bravura, habilidade com armas e sabedoria. Durante a Guerra de Troia, Pentesileia optou por ficar longe do conflito, até o momento em que Aquiles mata Heitor, o príncipe de Troia. As terríveis guerreiras mataram muitos gregos, até serem finalmente derrotadas pelo famoso herói grego, Aquiles, que se apaixona por Pentesileia no momento em que a mata. Uma verdadeira tragédia grega, não acha? Mas voltando para os relatos de Heródoto, o historiador nos conta que, em uma expedição grega sem data definida, as Amazonas foram vencidas na Batalha de Termodonte, na qual algumas guerreiras foram levadas como prisioneiras. Elas acabaram se rebelando e desembarcaram em Cíntia, costa do mar Azov, atual Rússia. Por isso, os citas, como eram conhecidos os povos daquela região, e as Amazonas se uniram e migraram para estepes, entre o rio Don e o rio Volga, onde deram origem ao povo sauromata. O historiador afirma que as mulheres sauromatas mantiveram os antigos costumes de montar a cavalo e caçar, além de acompanhar seus maridos na guerra. Saindo um pouco da Grécia Antiga e viajando até as terras nórdicas, também encontramos histórias dessas mulheres guerreiras. Diferente da mitologia grega, na cultura nórdica elas são conhecidas como valquírias. Então vamos conhecer um pouco mais sobre elas? Quem é fã dos filmes e HQs da Marvel, com certeza já conhece as famosas e invencíveis guerreiras de Odin, as Valquírias. Mas se você nunca ouviu falar delas, vamos lá conhecer um pouco da história dessas bravas guerreiras? Segundo a lenda, elas eram guerreiras que cavalgavam no lombo de cavalos, javalis ou lobos, armadas com lanças e usando elmos, aqueles capacetes medievais feitos de metal. A missão delas era proteger Odin, chefe supremo do reino de Asgard, onde habitavam os deuses nórdicos.
A palavra valquíria, ou valquíria com K, vem do nórdico antigo Valquíria, que significa a que escolhe mortos. Isso porque uma das responsabilidades dessas entidades era percorrer os campos de batalha para selecionar os melhores guerreiros mortos. Os escolhidos eram levados para Valhalla. Reza a lenda que essas mulheres teriam vivido na Terra e seriam camponesas mortais escolhidas por Odin para se tornarem semideusas. Conta-se que no total havia de 6 a 13 valquírias do lado desse deus. E quando não estavam batalhando, essas guerreiras serviam bebida e comida para Odin e os membros de sua tropa. Embora não se saiba exatamente quantas eram as valquírias, ainda temos o nome de algumas delas, pois eles eram registrados em poemas antigos do século XIII, como a Edda em prosa e Heimskringla, de Snorri Sturluson, e na saga de Njálls. Seus nomes costumavam ser associados às funções e habilidades que eles tinham. Por exemplo, a valquíria Herfuts remete à capacidade de colocar grilhões em suas presas. Guns quer dizer guerra. Hills quer dizer batalha. Caura significa tempestade selvagem, dentre outros nomes. Acredita-se que uma curiosidade sobre essas guerreiras é que na mitologia nórdica acredita-se que o brilho deslumbrante da aurora boreal, visto no céu noturno em certas localidades próximas ao círculo polar ártico da Terra, como a Islândia, a Noruega e a Groenlândia, seria o reflexo das cavalgadas das valquírias. As luzes desses fenômenos, portanto, seriam os escudos das guerreiras e representam o espírito delas. Agora, saindo um pouco da Europa e partindo para o continente africano, nós vamos falar das guerreiras de Daomé. As guerreiras de Daomé, também conhecidas como Amazonas de Daomé, são mulheres da etnia Afon, que formaram um dos principais regimentos militares da África Ocidental. Elas estiveram em atividade até o final do século XX, de modo que respondiam também ao nome Aossi ou Mino, que significa Nossas Mães na língua Fon. Sobretudo, elas têm semelhança com as míticas Amazonas da Grécia Antiga. Desse modo, eram um exército feminino do reino do Daomé, sendo as mulheres mais temidas em todo o continente africano. Daomé, localizado onde é hoje o Benin, foi um dos reinos africanos mais poderosos, onde 15 reis se sucederam, mas há poucos vestígios de mulheres nos manuscritos reais. No entanto, as mulheres distinguiram-se em várias ocasiões, e uma mulher chegou mesmo a governar o reino. De acordo com o historiador Bienvenu Akorra, a primeira guerreira de Daomé foi Tassi Hangbe, filha do rei Ogbadia, fundador do reino do Daomé, e irmã gêmea do rei Akaba. Em 1708, após a morte de seu irmão, Tassi Hangbe assumiu o comando militar sem o conhecimento do exército. Só após regressar das suas campanhas militares é que foi proclamada publicamente rainha do Daomé. Embora tenha reinado apenas durante 3 anos, ela teve tempo suficiente para chamar a atenção para as mulheres. Decidiu que elas também poderiam caçar ou se dedicar à criação de animais, atividades anteriormente reservadas aos homens. À medida que a sua influência crescia, as conspirações contra ela também aumentavam. Por isso, a rainha decidiu criar um batalhão de defesa, composto só pelas melhores guerreiras, também conhecidas como Agudi, na língua Fon, que significa a última muralha de resistência que deve atravessar antes de chegar ao rei. Alguns anos após o reinado de Tassi Hangbe, chegou ao poder do reino do Daomé o rei Gezo, que rapidamente percebeu a vantagem que poderia ter com as Amazonas ao seu lado. Lideradas pelo lendário Sedong Hongbe, as guerreiras traziam-lhe prisioneiros, que ele entregava a um comerciante de escravos do Brasil em troca de armas, pólvora, tabaco e álcool. Esse tráfico lucrativo permitiu ao reino do Daomé consolidar o seu poder. Assim, as guerreiras de Daomé ocupavam uma posição de renome, possuindo escravas, morando no palácio do rei e tendo uma boa vida, além de serem extremamente respeitadas pelos homens comuns, que eram proibidos até mesmo de dirigir o olhar a elas. Por serem treinadas desde muito cedo,
Eram fortes, velozes, conseguiam escalar paredões, empunhar espadas, machadinhas e punhais com vigor, e armadas com espingardas, atiravam com boa mira, tendo sentidos bem aguçados. Como exemplo, pode-se citar o caso de Nancica, uma guerreira que aos 16 anos decapitou um sargento francês. Nesse mesmo conflito, uma de suas companheiras chegou a rasgar a garganta do inimigo com os próprios dentes após ser desarmada. Podemos perceber então que essas mulheres eram treinadas para agir com qualquer meio necessário para dominar o inimigo. De acordo com a escritora Edna Bay, mulheres em posição de poder na sociedade e lutando em exércitos não era algo incomum na África Ocidental. Mas em nenhum outro lugar havia tropas inteiras de combatentes femininas em toda a história. A primeira notícia das mulheres soldadas em Daomé datam de cerca de 1830. Daomé lutava em muitas guerras, o que levou ao declínio da população masculina, um dos fatores que pode explicar o uso de mulheres como militares. A última vez que elas entraram num campo de batalha foi em 1894, quando a França venceu a Segunda Guerra Franco-Daomeana e subjugou o reino africano. Apesar dos crimes que possam ter cometido, as guerreiras de Daomé continuam a ser um símbolo de emancipação das mulheres. Tassi Hangbe sempre foi lembrada pelos seus descendentes com cerimônias, cantos e danças em sua memória, o que se tornou tradição em famílias ancestrais da África Ocidental. Segundo o jornalista e pesquisador Stanley Alpern, as únicas Amazonas da história que são de fato documentadas são as guerreiras de Daomé. Voltando às terras amazônicas, nós temos a lenda das Icamiabas, que já falamos no episódio anterior. Reza a lenda que as Icamiabas eram mulheres guerreiras que viviam em uma sociedade matriarcal. Mas se você caiu aqui de paraquedas e não assistiu a nossa última videoaula, vamos recapitular alguns pontos importantes dessa lenda. As Icamiabas viviam em povoações que eram formadas apenas por mulheres, ou seja, não haviam homens naquelas terras. Elas caçavam, pescavam, construíam suas casas, lutavam quando necessário e cuidavam de suas filhas. Dessa maneira, as guerreiras se mantinham donas de seus corpos e de suas vontades, criando e recriando sua forma de viver. Anualmente, as Amazonas faziam uma cerimônia sagrada para a divindade Iaci, a Senhora das Águas, da Lua e da Floresta. Nessa festa, faziam também um ritual de acasalamento, com o único intuito de se reproduzirem. As guerreiras recebiam os visitantes em suas redes tecidas à mão, com fios de folhas de palmeiras e algumas com apliques de penas de aves, um aposento preparado com bastante atenção para o importante ritual de união. Assim, elas se relacionavam com os homens de outra tribo, os Guaquaris, mas não tinham uma união estável, e por isso eram chamadas de mulheres sem maridos. Depois do ritual de união, os visitantes partiam de volta para sua tribo, mas antes recebiam das Amazonas um presente, um amuleto chamado Muiraquitã, que reza a lenda representa o poder, a força e a vitalidade, a representação do que as guerreiras desejam àqueles que colaboram para o seguimento de um povo. As Icamiabas conseguiam esse amuleto indo bem ao fundo do lago Iaci-Uaruá, no momento em que a imagem da lua era espalhada nas águas. Após 9 luas, caso elas dessem luz a um menino, este era entregue ao pai, mas se desse luz a uma menina, esta permanecia com a mãe, que ensinava a viver como uma guerreira. Os primeiros registros das Icamiabas foram feitos pela Esquadra de Orellana, em 1542, quando os espanhóis passavam pelo Espelho da Lua, o lago de Iaci, região da atual cidade de Inhamudá, no Amazonas. Nesse encontro com os invasores, Orellana as descreveu como mulheres altas que andavam nuas e portavam apenas o arco e flecha, além de habitar em casas de pedra e acumularem metais preciosos. Acredita-se que havia pelo menos 70 tribos de guerreiras e camiabas naqueles territórios, todas edificadas por pedras e conectadas aos povoados pelos caminhos protegidos por elas. De acordo com os relatos da época, quando o conquistador espanhol desceu o rio pelos Andes,
em busca de ouro, encontrou com as Icamiabas e, junto de outros exploradores, lutou contra elas, sendo derrotados. A vitória das Icamiabas contra os invasores espanhóis foi tamanha que o fato foi narrado ao rei Carlos I, o qual, inspirado nas antigas guerreiras amazonas da mitologia grega, batizou o rio de Amazonas e, posteriormente, com a divisão do Grão-Pará, em 1850, a parte ocidental recebeu o mesmo nome. Os relatos do padre dominicano Gaspar de Carvajal, que fazia parte do grupo, afirmam que a tropa espanhola já tinha conhecimento da existência dessas indígenas, antes mesmo de entrar em contato com elas. Nos relatos, o padre disse: "Nós mesmos vimos essas mulheres lutando como líderes femininas na linha de frente de todos os índios. As mulheres são muito claras e altas e usam cabelos compridos que trançaram e enrolaram em torno de suas cabeças. Elas são muito fortes e ficam completamente nuas, mas suas partes públicas estão cobertas." Alguns estudos vão sugerir que essas guerreiras poderiam ser mulheres de uma dinastia lunar, que migraram da Ásia para o Novo Mundo. Outras descartam a possibilidade da existência delas, sugerindo que as mulheres avistadas pela Esquadra de Orellana eram indígenas de uma tribo tradicional do Baixo Amazonas, que lutavam ao lado dos homens e que apenas naquele momento não estavam por perto. Muitos historiadores associam a descrição feita pelos espanhóis como uma confusão com a aparência, moldada a partir das visões eurocêntricas dos povos nativos. Como estudamos na aula anterior, as lendas são contações de episódios que se mantêm vivas na tradição oral popular, ou seja, são histórias passadas de geração em geração que sofreram modificações à medida que foram contadas. Então fica a pergunta: as Icamiabas realmente existiram? A resposta para essa questão é cercada de incertezas. No entanto, é fato que essa história trata da representação feminina e serve de inspiração para a busca de liberdade das mulheres até os dias de hoje. Assim como as outras histórias contadas na videoaula de hoje, a lenda das Icamiabas atribui à mulher uma imagem ligada à força e à independência, em um período em que essa concepção não era comum. É aqui que as lendas se encontram. Reza a lenda que era punida com morte toda mulher que tocasse num armamento de guerra ou caça. Isso causava nas índias um sentimento de revolta e desejo por aquilo que era proibido. Assim, algumas se rebelaram, tomaram o arco e a flecha para si, com lanças mataram seus filhos e com facas cortaram seus cabelos e lançaram os fios ao chão, partindo e abandonando seus afazeres domésticos. Depois de muito caminharem, atravessarem precipícios, vencerem rios e cortarem floresta densa, encontraram finalmente um lugar encantado, onde múltiplas orquídeas desabrocharam e celebraram sua chegada. Ali, elas acreditavam ter sido a morada de Iaci. Nomearam então o local de Iaci Taperê, Serra da Lua, e lá construíram seu reino. Abaixo da serra havia um lago que elas batizaram como Iaci Uaruá, que significa espelho da lua. Seus maridos, ao retornarem da caça, encontraram suas casas em um estado caótico. Desesperados, partiram à procura de suas mulheres. No entanto, quando chegaram ao território das guerreiras, foram recebidos com grande violência, sendo expulsos do local. Sem terem para onde ir, permaneceram às margens do Iaci Uaruá, até que a grande Iaci surgiu com toda a sua glória do céu, assustando-os. É nesse momento em que as mulheres decidiram dar uma chance aos homens, desde que passassem pela jornada expiatória. A jornada expiatória ao Lago do Espelho da Lua acontecia antes dos tais rituais do amor. As mulheres se reuniam em torno do lago sagrado em certas fases lunares.
provavelmente na lua cheia ou na lua crescente, e celebravam a festa da Iaci, conhecida também como Mãe do Muiraquitã, que habitava o fundo desse lago. Entoavam então cantigas aos céus, no meio da imensidão da floresta amazônica, além de se banhar com o óleo balsâmico do umiri e a fina essência do molongó, como forma de oferta a Iaci. À meia-noite, quando a face da lua refletia bem clara na superfície do lago, as amazonas mergulhavam nas águas, pois esse era um sinal de que o equilíbrio estava posto, como se a grande Mãe Terra avivasse e permitisse que as guerreiras adentrassem o lago e buscassem o amuleto diretamente de suas mãos, como recompensa pela sua consagração. Antes de expostas ao ar e à luz do sol, dos quais recebiam a sua dureza e consistência, eram os muiraquitães como barro, prontos para serem moldados pelas mulheres guerreiras com as mais diferentes formas, como rãs, peixes, tartarugas, entre outros, pois cada representação indicava força para algo específico. Reza a lenda que os muiraquitães em formato de rã simbolizam luta, poder e fertilidade. Por isso eram os mais comuns a serem dados de presentes pelas icamiabas. Ao fim da festa de Iaci, as icamiabas, junto de seus pretendentes, dirigiam-se até as suas tendas para a união amorosa. No dia seguinte, os índios eram novamente expulsos. Aquelas que geravam índias mantinham suas crias até se tornarem novas guerreiras. Porém, as que pariam índios entregavam-nos aos cuidados dos homens, para que se tornasse um caçador guerreiro, porém longe dos braços de Iaci. No próximo episódio, mostraremos como as lendas são adaptadas para as produções audiovisuais e destacaremos a relação entre esse gênero discursivo e a cultura pop, principalmente nas obras baseadas na lenda das Icamiabas. Muito obrigada pela sua atenção e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!